Aqui no estúdio eu recebo agora o Dr. João Alberto Maradei, que é médico ortopedista, diretor técnico e chefe do grupo de joelho do Hospital Maradei, mestre e doutor em ortopedia pela USP e também atua como professor de ortopedia da Faculdade de Medicina da UFPA. Ele vai falar conosco sobre a carreira e nos contar um pouco da história do hospital, que é pioneiro em ortopedia e traumatologia aqui no nosso estado. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Bom dia, Amanda. Feliz ano novo e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Visita na Record. Pra gente, o prazer é nosso. A gente já começa falando, né, em dezembro do ano passado, vocês completaram 58 anos de história. Queria que você falasse pra gente um pouquinho dessa trajetória ao longo de todo esse tempo e como ela também, né, conta um pouco da sua trajetória profissional. O hospital ele foi fundado em 1966, então fez 58 anos em dezembro agora do ano passado. E é um hospital que começou pequeno, né? Ele começou num casarão, ali na Avenida Nazaré, onde continua sendo até hoje. E focado inicialmente em atendimento de ortopedia, traumatologia, cirurgia vascular e queimados. Era uma época em que o hospital ele tinha a porta aberta para o sistema público. Então, o hospital, desde a sua fundação, ele sempre atendeu ao sistema público de saúde, na época INAMPS, que depois se transformou em SUS, e foi crescendo, atendendo tanto pacientes da capital, de Belém, e uma parcela muito grande de pacientes do interior. Foi o primeiro hospital focado em traumato-ortopedia no estado e vem crescendo ao longo dos anos, né? E mesmo ao longo de todo esse tempo, com hospitais regionais espalhados pelo nosso estado também, vocês têm uma demanda muito grande de pessoas que vêm do interior em busca de atendimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura que hoje esses pacientes podem encontrar ali no hospital com vocês. Então, mais ou menos cerca de metade dos nossos pacientes são pacientes que vêm do interior do estado. Então, o hospital hoje são 9 pavimentos, ele conta com um centro cirúrgico com 8 salas, UTI, 3 andares de internação, e tem toda a estrutura de urgência, emergência e atendimento eletivo focado em traumato-ortopedia. E com as atividades, isso voltados para assistência, né? A gente tem um tripé de atendimento, que é assistência, ensino. O hospital, desde a fundação, ele serve como hospital-escola. Antes, para o curso de medicina, na época, meu pai era professor da UEPA, então o hospital era cenário de aulas práticas para a UEPA, hoje é cenário de aulas práticas para a UFPA. Então o hospital sempre teve essa veia de ensino. E de uns anos para cá, a pesquisa vem ganhando bastante força também. A pesquisa científica dentro do hospital tem ganhado uma musculatura maior. Em 2024, nós tivemos um aumento significativo no número de acidentes, né, envolvendo principalmente motociclistas aqui no nosso estado, quando a gente compara com o ano de 2023. Só no hospital, a gente tem aqui uma informação de aproximadamente 16.500 cirurgias no hospital de vocês no ano passado. Essas cirurgias estão mais ligadas a que tipo de paciente? São pacientes vítimas desses acidentes? Praticamente? A gente tem 2 grandes grupos de pacientes que são atendidos quando a gente vai para essa questão da urgência e emergência, das fraturas, do trauma, que é o paciente jovem, que é associado com trauma, sobretudo de moto, e aquela população mais idosa, que tem aquelas fraturas associadas com osteoporose, com fragilidade, com envelhecimento. Mas dentro desse grupo dos pacientes jovens, a gente tem notado um aumento muito grande desses pacientes que sofrem traumas graves. E é uma coisa até importante a gente citar, que uma coisa que vem acontecendo com bastante frequência, aqui em Belém sobretudo, são os acidentes com motoqueiros que estão andando na contramão. Não sei se você já percebeu, mesmo em avenida... Aumentou bastante. Aumentou bastante. Às vezes você está numa avenida muito movimentada e você às vezes nem acredita que tem um motoqueiro na contramão na Avenida Nazaré ou na José Malcher, e às vezes acontece isso. E é até um alerta, porque às vezes o motoqueiro ele tem ele olha, ele deve pensar com ele, nossa, os carros estão me vendo que eu estou na contramão, ninguém vai me bater. Só que a maioria desses acidentes acontece na entrada e na saída de casa e de edifício. O que você mora no edifício na Avenida Nazaré, por exemplo?
você vai olhar na hora que você está saindo para a mão. Você não vai imaginar que tem um motoqueiro vindo na contramão. E aí é onde acontece a maior parte desses acidentes. Esse tipo de acidente cresceu bastante da época da pandemia para cá. Então você vê que o número de cirurgias é muito grande, é um número expressivo. São mais ou menos por volta de 1.300 cirurgias mês que a gente faz hoje no hospital. E mais ou menos dessas cirurgias, eu te diria que 70% delas são associadas com trauma. E os outros 30% são cirurgias que a gente chama de eletivas, são doenças ortopédicas que motivam o tratamento cirúrgico, mas que não fratura. E que, no caso, podem esperar um pouco mais, né? Exatamente, são cirurgias programadas. Hoje esses atendimentos, a gente fala um pouquinho dos atendimentos que vocês fazem pelos planos de saúde, também pelo SUS, além do atendimento também de urgência e emergência. Queria que o senhor falasse para a gente sobre isso. Então, nós temos o hospital hoje, é um hospital filantrópico, e ele tem um atendimento tanto voltado para o sistema público, para os pacientes do SUS. É um atendimento que o hospital é referência em alta complexidade. Na verdade, não só no estado do Pará, como na região inteira. Nós fazemos cirurgias eletivas para os pacientes do SUS, não só restritos ao estado do Pará. Então, nós atendemos pacientes, fazemos cirurgia de pacientes de outros estados também. Então, essa é a parcela do SUS. Então, o nosso atendimento do SUS ele é todo regulado. Ou seja, se você tem um problema, digamos que você está num ponto de ônibus, cai uma manga no teu braço, e aí você machuca o braço. O SUS não autoriza que a gente atenda diretamente esse paciente. Então, esse paciente, o hospital não é porta aberta para o SUS. Então, ele vai num pronto-socorro público, numa UPA e alguma unidade pública, e essa unidade, dependendo da necessidade da avaliação que faz para o paciente, eventualmente encaminha o paciente para o hospital. Então, o nosso atendimento aos pacientes do SUS é feito dessa forma. Já os pacientes de plano de saúde, convênios e particulares, aí sim o hospital tem porta aberta. Agora, a equipe de vocês ela é dividida por especialidades, né? Ainda há pouco a gente estava falando da sua área de atuação, que o senhor tem um trabalho voltado, é especialista em atendimento aí com fraturas no joelho, mas existe toda uma equipe também que atua em outras especialidades. Queria que o senhor falasse para a gente sobre isso. Isso, essa é uma particularidade da ortopedia. A ortopedia é uma especialidade que cresceu muito nas últimas décadas. Então, para você ter uma ideia, na época que o meu pai comandava o hospital, ele fazia tudo. Ele operava desde a coluna até o pé. E hoje em dia a realidade é bem diferente. A quantidade de técnicas e tipos diferentes de tratamento explodiu. E isso faz com que um ortopedista não consiga fazer todas as cirurgias e consiga tratar adequadamente patologias de áreas diferentes. Então, por causa disso, a gente conta no hospital com um grupo de todas as subespecialidades da ortopedia. Então, grupo de joelho, grupo de mão, grupo de ombro, grupo de pé e assim vai por todas as articulações do corpo. Agora, vocês também começaram a fazer o transplante músculo-esquelético, né, que acaba também representando um avanço aqui na saúde do nosso estado. Como é que funciona esse transplante para as pessoas entenderem de uma forma mais simples e se também abrange os pacientes do SUS? Sim, abrange todos os pacientes. O hospital começou a fazer ano passado os transplantes musculoesqueléticos. Ano passado, 2024, foram 10 transplantes. A gente começou em janeiro. Inclusive, semana que vem a gente completa um ano do nosso primeiro transplante. O que é o transplante musculoesquelético? É quando você vai utilizar partes do corpo de um doador, que pode ser inclusive vivo, não obrigatoriamente de um paciente que faleceu, um pedaço de osso, um pedaço de tendão, para reconstruir uma outra situação, digamos, um motoqueiro que tem um acidente de moto e rompe vários ligamentos do joelho. A maior parte das cirurgias de reconstrução de ligamento do joelho, elas não são uma costura do ligamento. Na verdade, eles são uma substituição do ligamento. Então, imagina que o ligamento é como se fosse um elástico. Eu estou puxando uma ponta daqui e você, Amanda, puxa de lá. Aí vem uma pessoa e corta. Você não vai costurar o elástico do teu short. Sim. Você vai substituir. Então, se você tem uma lesão de vários ligamentos do joelho, você não tem de onde tirar do próprio paciente outras estruturas sem prejudicá-lo. Quando é uma lesão de um ligamento, você consegue tirar do próprio paciente de outros locais que não vão prejudicá-lo. Mas quando você tem uma lesão multiligamentar, como exemplo, aí você utiliza tendões doados de uma outra pessoa
para utilizar naquele paciente. Então, esse é um exemplo de transplante músculo-esquelético, que pela primeira vez começou a ser feito no Pará. O hospital foi pioneiro nisso também, ano passado. E ao longo do ano foram 10 tipos de transplante realizados aqui. Sendo que desses 10, todos eles foram em pacientes do SUS. Olha que coisa bacana. Vocês também foram pioneiros quando a gente fala em transplante de tecido ósseo. Eu queria que a gente também pontuasse hoje a importância de se ter esse tipo de transplante aqui no nosso estado. Isso é muito importante. Vamos começar do princípio. O maior emprego desses transplantes ósseos são em cirurgias de troca de articulação. Então, existe uma doença que é muito comum, que é a artrose. Então, vamos ficar na minha área, que é a artrose de joelho, por exemplo. Então, a artrose é quando você desgasta a cartilagem que reveste o osso. Então, sabe aquela parte branquinha do frango que tem gente que gosta de roer na junta do frango? A gente tem igual nas nossas articulações. Então, a artrose é quando essa capa gasta, aí o osso fica careca. O problema é que quando o osso fica careca, dói. A pessoa anda, encosta osso com osso e isso dói. E uma das cirurgias que se faz para casos avançados de artrose é você colocar uma nova capa de metal que a gente chama de prótese, para cobrir a área que está gasta. Isso vem sendo feito no hospital desde os anos 80 do século passado. Em 1980 e alguma coisa foi quando começou a ser feita essa cirurgia. Foi um dos primeiros centros fora de Rio e São Paulo que fez essa cirurgia no Brasil. E daí, ao longo do tempo, essas próteses em alguns pacientes vai sofrendo uma soltura, ela vai soltando e precisa ser trocada. E nas cirurgias de troca da prótese, você perde osso. Então, não é só a prótese que sai a capa de metal, mas a pessoa perde osso também. E para recompor isso, para preencher esses espaços, a gente utiliza transplante esquelético. Então, a gente fez o primeiro transplante de osso, foi uma troca dessas de prótese de quadril, ano passado também. Queria que também a gente pudesse falar um pouquinho da ação Maradei do Bem, né, em parceria com o Terpaz, como é que funciona esse atendimento para as pessoas que precisam desse encaminhamento até para situações de procedimentos cirúrgicos. Esse foi um programa muito legal, que foi iniciado em convênio com o Estado, nas usinas da Paz, e que ele foi motivado para melhorar o acesso dos pacientes que necessitam de cirurgia e tinham uma dificuldade em conseguir acesso para o hospital. Porque às vezes o paciente tem dificuldade em conseguir uma consulta num posto de saúde e ser encaminhado de uma forma adequada para aquele grupo específico que vai fazer a cirurgia que vai ser adequada para o seu caso específico. Então, esse projeto Maradei do Bem, em conjunto com as usinas da Paz, ele leva o atendimento para os pacientes da usina da Paz e faz uma triagem. Então, se vê e encaminha o paciente para o Hospital Maradei já especificamente para o seu grupo. Então, o paciente tem um problema no grupo um problema no seu pé, então ele é encaminhado para o grupo do pé. Problema no quadril, vai encaminhado para o grupo de quadril. Então, essa foi uma iniciativa que foi extremamente frutífera ano passado, foi bastante forte e que aumentou tanto a quantidade de pacientes atendidos quanto a quantidade de casos solucionados na nossa área de ortopedia. Foi uma iniciativa muito legal. Que bom, né? Que agora as pessoas estão tendo a oportunidade de ter um bom atendimento, um atendimento de primeira qualidade que vocês oferecem dentro do hospital. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme a gente poder contar um pouquinho de toda essa história de uma instituição tão importante que representa em tantos pontos avanços para a saúde aqui no nosso estado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Feliz ano novo para todo mundo que está nos assistindo e 2025 vai ser um ano ainda com mais novidades e mais atendimento para todos os nossos pacientes paraenses. Tomara. Muito obrigada, doutor. E nós conversamos com o professor e médico ortopedista João Alberto Maradei, chefe do grupo de joelho do Hospital Maradei. E fique ligado que no próximo bloco tem mais visita na Record. Vamos receber a paisagista e empresária Eliana Cruz. Eu volto já já.